Bom, pessoal, sendo bem sincero, eu tô triste, tô bem triste, mas tô feliz ao mesmo tempo que conseguiram alongar a última luta que teve do Toji com o Megumi, mas ainda assim eu tô muito triste, família, então bora pro script. Tamo junto, família. Bom, o episódio começa na parte onde parou, que foi do Megumi com o Toji se confrontando. E já avisando aqui pra vocês que eles alongaram essa luta também, que foi uma coisa que eu gostei bastante, porque essa luta no mangá foi mais curta ainda do que do Toji e do Dagon. Mas voltando, começou com o Toji querendo dar uma pisa no filho dele. Só que o Megumi só tava recuando, já que ele não tava nos 100% dele. E aí ele usa uma das técnicas dele, que é a dos coelhos. Só que o Toji estraçalha todo mundo. E uma coisa que eu achei estranho, não sei se foi só eu que achei, mas sei lá, esse episódio eu senti um nível de estranheza em relação à animação. Eu não sei se foi por conta da fluidez, pode ser que a fluidez tenha ficado um pouco mais presente, mas eu achei alguma coisa estranha. Então, deixem nos comentários se vocês acharam alguma coisa estranha ou eu que tô doido mesmo. Eles entraram em uma construção, o Fushiguro tava fugindo e entrou nessa construção, só que meu colega, o pai dele já tava esperando ele lá. E quando o Fushiguro foi tentar rebater, meus amigos, essa cena foi de quebrar. Meu Deus, eu não sei porquê, mas quando eu vi essa cena eu me lembrei de Matrix. Não sei porquê eu me lembrei de Matrix. Mas o Toji tava defendendo tudo e foi engraçado essa cena ao mesmo tempo. Muito legal porque até os coelhos estavam atacando o Toji. E também ficou muito maneiro essa cena dele, do Toji pisando no chão e literalmente, tipo, deu uma sensação de que ele parou o tempo, literalmente parou, porque ele usou os pedaços das pedras que ele pisou e quebrou o chão e mandou todas as pedrinhas direto para os coelhos para todo mundo ir de ralo. Repetindo, tá? Tudo isso é extra, não tem nada disso no mangá. Isso aconteceu no capítulo, pelo que eu me lembro, 113. Mas bom, esse episódio também teve aquele esquema de adiantar as cenas do mangá ou a mostrar só agora as cenas que já deviam ter passado, mas nada que interfira na cronologia dos acontecimentos. Bom, o Toji encurralou o Megumi e um bico, só que ele de novo jogou os coelhos dele, mas não adiantou muita coisa. E o Toji avançou no Megumi e furou ele na costela. Só que quando teve essa aproximação dos dois, o Toji ficou meio que bugado e recuou e deu uma parada. Ele ficou olhando pro Megumi. E do nada aparece um flashback do Toji quando ele ainda era vivo, com o Naobito deles conversando sobre o Megumi ainda bebê, que eu até falei em uma das reviews minha quando ainda tava no arco do passado do Gojo, que o Toji tinha vendido o Megumi para ele não ficar no clã Zenin. E esse flashback era exatamente sobre isso. E também até sai de fundo provavelmente a voz da mãe do Megumi falando pro Toji cuidar do Megumi. Depois do flashback, volta pro presente e o Toji pergunta pro Megumi qual era o nome dele. E o Megumi fala Fushiguro. O Toji, com um sorriso no rosto, responde então não é Zenin. E logo depois o Toji se mata falando sorte a sua, sorte a dele por ele não ter o nome Zenin no nome. E o olho dele até volta a ficar normal, não fica mais aquele preto, né, meio cinza. E um negócio interessante que não botaram no anime, que foi logo depois que ele virou, logo depois que o Fushiguro virou o corpo do Toji, no mangá, aparece tipo um flashback do Megumi tentando encaixar as peças do porquê que ele se matou. No caso do anime, eles não quiseram dar a entender isso. Não sei se foi pra não dar esperança pros fãs dos dois aí, pra eles não descobrirem que um é pai e filho. Mas logo em seguida, chega esse doido aí de novo. Ele gosta de encher o saco dos outros. Ele chegou atacando o Megumi por trás, só que aí já corta de novo e é nos apresentado um grupo que segue os ideais do Geto e que eles queriam matar o impostor, que era o Kenjaku no caso. Só que os outros queriam só seguir a filosofia do Geto. Só que aí dois desse grupo acabaram encontrando dois feiticeiros, o Panda com aquele professor. E aí eles iam se enfrentar, só que na hora que eles iam lutar, acontece uma explosão causada por outra luta que estava acontecendo, que era do Jogou com o Sukuna, que para quem não se lembra, o Sukuna falou que se o Jogou acertasse um golpe nele, ele ia fazer o que ele quisesse pro Jogou. Mas no caso, o Jogou não conseguiu cumprir, já que ele tava levando uma pisa do Sukuna. Só que enquanto rolava a briga, do Sukuna volta para aqueles dois, o Panda e o professor, e o professor falando para tanto o Panda quanto os mestres de maldições fugirem, porque ele sentiu eram duas maldições poderosas. Só que na hora que eles iam conseguir fugir, o Sukuna aparece e falando para eles não se mexerem, senão ele ia matar todo mundo. Só que tem um problema, ele pediu para eles não se mexerem enquanto jogou, mandou uma expansão de domínio na direção do Sukuna. O Sukuna fez isso de graça, só para botar medo nos quatro.
eles só podiam sair de lá quando ele fizesse um sinal, no caso era bater a palma. Mas, mano, quando ele bateu a palma, meu colega, os caras meteram o pé numa velocidade. Só que não adiantou de nada porque o Sukuna teve efeito algum no Sukuna. E pro Sukuna tentar igualar o poder do Jogou com ele revela pro Jogou que ele tem também feitiço de fogo. E chegamos na melhor cena dos mangás assim, dos animes eu já não sei, mas dos mangás essa cena sempre é lembrada. E no anime ficou bom também, que é dos dois se preparando para dar o golpe de fogo deles. Só que na hora que eles dão o golpe, meu colega, tela branca, e o Jogou simplesmente conversando com Hanami e com Dagon. Observação, os dois já estão mortos. Acho que vocês já sabem o que aconteceu aqui. Mas apareceu o Sukuna batendo um papo com o Jogou, aquele papo sincero sobre a vida. E o Sukuna falou que ele tinha se divertido lutando com o Jogou e ainda falou que ele era forte. E o Jogou se emocionou, chorou, a maldição chorando, até eu fiquei surpreso. Só que enquanto ele chorava, meu colega virou churrasco. É, exatamente. Bom, o episódio finaliza com a Uraomi, um dos servos do Sukuna, aparecendo e do Megumi todo levado ao farelo, com o doido se borrando por causa de um tal Shikigami aí, né, que eu acho que vocês já sabem. Mas isso já é pro próximo episódio. E família, eu acabei esquecendo, mas agradecer vocês novamente por a gente ter alcançado aqui 90 inscritos. Agradeço demais, a gente conseguiu 90 inscritos em menos de uma semana, pelo que eu tô contando assim. Mas agradecer demais aí pela ajuda que vocês estão dando aqui no canal e só agradecer pela moral que vocês estão dando aí pra mim. Estamos chegando na reta final do arco de Shibuya e o episódio continuou depois daquele idiota ter atacado o Megumi por trás. Só que o Megumi, ele usa outra técnica das sombras, que é o Divino General Imoral. É a merda do Mahuraga. Não vou falar aquele nome inteiro. Até aí, a gente não sabia o que esse Shikigami fazia. Mas ele já ia mandar o doido pro ralo. Só que o Sukuna viu a presença de alguma coisa forte, que era o Mahuraga. Então o Sukuna apareceu na hora e salvou o loiro. Só que o Sukuna descobre que quem tinha invocado esse Shikigami era o Megumi. Só que o Megumi usou essa técnica sabendo que ele iria morrer. E o que acontece? Se o Mahuraga matasse o loirinho, ia terminar o ritual de subjugação. Esse ritual foi ativado quando o Megumi chamou o Mahuraga, e o ritual só acaba quando o que invocou e o que estava dentro da área de invocação morrer. Ou a pessoa matar o Mahuraga, obviamente. Pelo menos foi o que entendi. Então, se o Mahuraga matar o loirinho, o ritual acaba, o Megumi vai de base e o Mahuraga some. Só que o Sukuna não queria isso, então ele deu uma curada no Megumi e foi lutar de frente com o Shikigami. E olha, eu sinceramente eu até queria comparar a luta do mangá com a luta do anime, mas eu acho que isso é impossível porque teve muita cena extra nas cenas de ação e meus colegas não dava pra identificar quase merda nenhuma do que aconteceu nessa luta de tão rápida e distorcida que ela tava. Mas assim, eles estavam bem igualados e destacar aqui do início do arco até agora acredito que foi a melhor cena em relação à animação, não à luta. Sim, eu sei que essa luta foi importante pro arco e muita gente gosta do arco, blá, blá, blá. Mas na minha opinião eu não acho isso tudo. Tem lutas bem melhores de forma geral, incluindo os acontecimentos futuros do mangá. E em relação à animação, é isso, foi uma das melhores, porque eles usaram também umas cenas que eu não sei o que aconteceu, que uma hora ficava preta, outra hora ficava arco-íris, meu Deus do céu. E teve uma cena em destaque que eu gostei, que é quando acontece cenas assim, dos caras se socando ao mesmo tempo, o cara ficou firme. Mas enquanto a luta rolava, o Sukuna acabou percebendo que o Mahuraga estava conseguindo se desviar dos golpes dele. Então ele desconfiou que o Shikigami tinha uma técnica capaz de prever os golpes. Então ele foi querer tentar confirmar, e era exatamente isso, entre aspas. A habilidade do Mahuraga, na verdade, era analisar o ataque do inimigo, se adaptar e atacar com mais eficiência. Então, mano, o cara é uma máquina, é imparável. Só que aí temos um problema, o Mahuraga ele se adapta a golpes que ele já viu, e como o Sukuna percebeu esse detalhe, a única saída que ele achou de vencer o Mahuraga era de usar a expansão de domínio Fukuma, que o Mahuraga ainda não tinha visto, e mesmo se tivesse visto, o plano do Sukuna era usar a expansão o mais rápido possível para não dar tempo do Mahuraga se adaptar por completo. Só para dar uma explicada aqui para vocês, basicamente essa expansão do Sukuna é a fusão do destrinchar dele com o filetar, só que tem algumas especificações que quem
possui energia amaldiçoada e que está na área de efeito da expansão é atingida com o filetar, enquanto os que não possuem, que no caso são os não feiticeiros, são golpeados com o destrinchar. E o Sukuna ainda pode escolher até onde a área de alcance do golpe vai atingir. No caso, ele matou muita gente normal, só que o objetivo dele era finalizar o Mahoraga em específico. E só com esse alcance foi o suficiente para mandar uma galera de Vasco e machucar o Mahoraga, sendo que ele ainda restringiu o alcance do ataque num raio de 140 metros só para não atingir o Megumi. E para finalizar o Mahoraga, ele usou o mesmo golpe que ele usou no Jogô, vou chamar de flecha de fogo. E depois disso, o Sukuna matou aquele loirinho, ele também pegou o Megumi, entregou aos professores para cuidarem dele para não morrer. Mas, mano, o Sukuna é um filho da mãe. Ele percebeu que o Itadori já estava tomando controle do corpo, então ele foi para a cidade totalmente destruída e ficou olhando e esperou o Itadori voltar para ele ver o que aconteceu com a cidade. Quando o Itadori voltou, meus colegas, o semblante mudou completamente. E pior ainda, o Itadori se lembrou de tudo que o Sukuna fez nesse tempo que ele estava fora. O Itadori entrou em depressão, só queria morrer, tava mó deprê, mas não podia. Corta e o episódio finaliza com o Nanami aparecendo todo levado ao farelo depois de ter levado o golpe do Jogô. Passando para o episódio 18, já continua com o Nanami imaginando ir numa praia. Até aí, tudo ótimo, ok. Só que, ao mesmo tempo que ele estava numa praia, estava voltando para onde ele estava, que atualmente era no estado dele com o corpo praticamente queimado pela metade. E dele atacando algumas maldições. Enquanto isso, apareceu o Itadori. Eu acho que o Itadori sentiu a presença do Nanami lá por perto do metrô. Então ele foi atrás dele. Só que na hora que ele foi atrás dele, apareceu de surpresa por trás do Nanami o Mahito. Enquanto isso, o Nanami estava refletindo sobre tudo que já tinha passado da vida dele e o Mahito atrás dele. E aparece do nada o Haibara. Não sei se vocês se lembram dele, daquele que morreu no passado do arco do Gojo, dele aparecendo pro Nanami e ele apontando pro Itadori pro Nanami falar alguma coisa pra ele. E o Nanami fala pro Itadori pra ele dar prosseguimento, provavelmente pra ele ser um feiticeiro da próxima geração, né? Pode-se dizer assim. E logo em seguida, essa cena. Cara, eu fiquei tão triste com a morte dele que não deu nem vontade de botar efeito da morte dele. E óbvio que o Itadori ficou pé da vida e, assim, a gente acaba odiando muito o Mahito por tudo que ele fez, por conta dessa personalidade dele, mas a gente acaba esquecendo que ele não é uma pessoa, e sim um espírito amaldiçoado. Então, assim, pra mim tanto faz porque ele não é uma pessoa e ele vai continuar tendo essa personalidade escrota dele até alguém mandar ele de vala. E aí eles começaram a lutar e olha, ser bem sincero aqui, até que o Itadori, mesmo em uma condição péssima, e ainda por cima ele ainda ser estudante, ele estava bem igualado assim com o Mahito, sendo que o Mahito é um espírito amaldiçoado de nível especial. E ele estava dando uma surra bacana no Mahito também. E assim, literalmente, o Mahito queria desestabilizar o Itadori, mais do que ele já estava. Então, o episódio finaliza mostrando pra gente que o Mahito, ele fez um clone dele. O atual estava com o Itadori e o outro acabou se encontrando com a Nobara. E acaba com o Mahito falando que ele ia mandar de Vasco a Nobara e levar o corpo dela até o Itadori. Não, mano, isso não pode. Isso não pode.